É óbvio que eu já li obras de Karl Marx e o que eu li já é o suficiente para eu não ler mais e não perder o meu tempo com tanta besteira. As obras que eu li você vai poder perceber futuramente num artigo que eu estava escrevendo, eu acabei parando por causa de outros projetos, e futuramente eu vou postar um artigo e você vai ver obras que eu li de Marx e outras, né, que com certeza vão ajudar a você ter uma visão mais correta da filosofia dele. Deixa eu fazer uma avaliação com você da perspectiva da filosofia cristã e também um pouco da perspectiva bíblica. Primeiramente, é óbvio que teve um aspectozinho pequeno positivo do marxismo. Eu vou ler aqui para você a opinião de Norman Geisler, que é um filósofo teólogo cristão, que ele diz o seguinte: a preocupação de Marx com a condição dos trabalhadores deve ser louvada, pois as condições de trabalho melhoraram drasticamente em comparação com as de um século atrás, quando ele apresentou suas ideias. Então, eu reconheço isso assim como Norman Geisler. Então você vai falar, para você falar mal de mim, você deveria conhecer um pouco mais acerca do que eu penso. Agora tem um outro detalhe importante. Ao mesmo tempo, Norman Geisler aponta uma coisa aqui, que Marx foi justo ao atacar a posição de que os trabalhadores são o meio para o fim do lucro capitalista, né? Ou seja, ele deu uma contribuição assim significativa num contexto histórico específico. Ele foi, diríamos assim, nas palavras de Norman Geisler, foi o corretivo do capitalismo ilimitado e descontrolado, tá? Até aí tudo bem. Agora tem um detalhe importante. Você precisa entender que a filosofia de Karl Marx levou mais pessoas para o inferno do que para o céu. Teve o seu lado positivo? Teve. Mas os aspectos negativos foram muito maiores. E o próprio Norman Geisler, na sua enciclopédia de apologética, página 549, as outras citações são da página 548, ele diz o seguinte, concluindo, né, sobre o marxismo apresenta um idealismo admirável de objetivos, utopia, mas demonstra um registro miserável de realizações. A realidade nos países marxistas levou milhões mais para perto do inferno do que para o paraíso. Embora o objetivo da comunidade perfeita seja desejável, o meio revolucionário de atingi-lo resultou numa destruição em massa inédita na história humana. E a realidade. Qualquer pessoa que olha para a história, que olha, por exemplo, no que virou a Venezuela, no que virou Cuba, sabe que o marxismo, mesmo tendo uma contribuiçãozinha, não é? Para melhorar as condições de trabalho naquela época de Karl Marx, não é? E certos exageros capitalistas, o marxismo foi muito mais danoso, não é? Do que benéfico. Isso não tem dúvida. Eu concordo com Geisler quando ele diz que os países onde há o marxismo, há um registro miserável de realizações, né? E que esta realidade nesses países marxistas levaram milhões mais para perto do inferno que do paraíso. Não há dúvida quanto a isso. Outra coisa que eu queria destacar para você é o seguinte: nós não precisamos do marxismo para defendermos uma sociedade justa. Nós precisamos da Bíblia. Tá? A Bíblia apresenta uma visão equilibrada de como nós podemos promover uma sociedade justa. E eu vou repartir com você aqui alguns textos bíblicos que mostram esse equilíbrio. Tá? Na Bíblia, e você já deve ter visto num outro vídeo que eu gravei acerca do socialismo bíblico, diríamos assim, entre aspas, a Bíblia, ela não só dá o peixe para o pobre comer. A Bíblia orienta-nos a darmos o peixe, mas também a ensinarmos a pescar. É isso que a Bíblia ensina. Então a Bíblia está além do que Karl Marx ensinou. Tá? Então veja o que diz aqui, por exemplo, Tiago 1,27, e vamos ler um outro texto que é 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Para você ver que nós não precisamos da filosofia do ateu Karl Marx para
promovermos uma sociedade justa. Nós precisamos da Bíblia, precisamos de Jesus Cristo. Tá? E aqui em Tiago 1:27, primeiramente diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o primeiro ponto é dever do cristianismo. Faz parte da religião de um verdadeiro cristão cuidar de órfãos e viúvas em suas necessidades, além de não se deixar corromper pelo mundo. Agora, ao mesmo tempo que aqui a Bíblia nos ensina que devemos dar o peixe, diríamos assim, para os necessitados, a Bíblia também diz que devemos ensinar aos necessitados a pescarem. E aqui nós percebemos uma diferença muito grande com aquilo que o socialismo, por exemplo, tem implantado aqui no Brasil, que tem sido uma tragédia. Aqui em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12, diz assim o apóstolo Paulo: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Verso 12: ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então, olha como a Bíblia é equilibrada e como você e eu não precisamos de Karl Marx para termos uma sociedade justa. Se nós seguirmos os princípios do cristianismo, primeiramente ajudaremos os órfãos, as viúvas, aos pobres em suas necessidades, como orienta Tiago 1:27, ou seja, daremos o peixe para quem precisa, mas também, de acordo com 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12, além de dar o peixe, ensinaremos a pescar. Não é plano de Deus que as pessoas fiquem dependendo do governo. É plano de Deus que a igreja cristã se mobilize para ajudar os pobres. É plano de Deus que o governo também, de certo modo, auxilie os pobres. Mas a Bíblia não diz que os pobres devem ser uma carga para a igreja e nem para o governo. Os pobres têm que aprenderem a empreender. Eles têm que aprender a não se acomodarem com migalhas que um governo socialista dá, e que ao invés de levar as pessoas a se desenvolverem intelectualmente, profissionalmente, as pessoas por estas migalhas, elas são apenas estimuladas a fazerem mais filhos, a trabalhar menos e a não trazer riqueza para o país. Então o socialismo bíblico, entre aspas, né, não existe esse socialismo como muitos pensam bíblico, mas usando de uma linguagem para alguns socialistas entenderem, a Bíblia ensina que nós damos o peixe, mas também ensinamos a pescar. Esses dias eu li um comentário muito inteligente na internet que disse que o objetivo dos planos sociais, além de ajudar as pessoas, não é fazer com que as pessoas permaneçam dependendo desses planos sociais, mas dar um impulso a elas para que elas tenham condições depois de empreenderem por si mesmas. Elas não podem ficar reféns e escravas de planos sociais, elas têm que aprender a crescer. Isso faz parte não apenas de empreendedorismo, mas do desenvolvimento intelectual, da inteligência emocional, da inteligência financeira, da inteligência espiritual. Então eu peço a você, pare de atacar a mim por eu apresentar o texto bíblico e aquilo que de melhor os filósofos cristãos apresentam sobre o assunto. Se você não tem argumentos, vai estudar mais. Tenha humildade para reconhecer que quando você ataca uma pessoa, você está demonstrando, olha, eu não tenho argumentos, então eu vou atacar o indivíduo. Isso faz parte de uma retórica muito, diríamos assim, ignorante. Né? Não devemos cultivar esse tipo de coisa. Aquilo que nós falamos, precisamos ter pelo menos alguma base a respeito. Não devemos ficar julgando pessoas. Isso aí não compete a nós, só a Deus. Né? E eu peço que você, se você não assistiu um vídeo em que eu falei sobre o socialismo, entre aspas, bíblico, assista este vídeo. Você vai ver o link aqui na descrição, onde eu apresento um capítulo precioso de Ellen White,
Ellen White tem um capítulo precioso no seu livro Beneficência Social, que é o capítulo 23, que o título é assim, ó, Ajudando os pobres a se ajudarem. Você vai ver que Ellen White segue esta mesma linha de raciocínio do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 10 e 12. Um abraço, que Deus guarde a você e até uma próxima.